Tá, meu nome é Johnny Denny. De formação, eu sou comunicador social habilitado em relações públicas, mas de profissão, sou diretor de palco, stage manager, como muita gente chama. Eu tenho aproximadamente 20 anos já de mercado. Ao começo da carreira, como qualquer carreira, é bastante desgastante, porque você termina muitas vezes pagando para trabalhar, né, com o evento, porque você ainda quer ser voluntário, mas você termina gastando dinheiro do seu bolso para poder fazer parte do evento. Mas quando você está tão estimulado a querer trabalhar, está tão assim, encantado com a magia mesmo de toda a infraestrutura do evento, que você nem liga para isso. Termina investindo. A função do diretor de palco é uma função mais complexa. Na verdade, ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de infraestrutura, ou seja, infraestrutura física, com a área do palco, a área útil para a área cênica, a área útil de serviço. Tem que entender também de sonorização profissional, de iluminação, LED, gerador e aterramento também. Ou seja, é uma pessoa que ele não é um especialista nessas áreas, mas ele tem que ter um profundo entendimento disso e que ele consiga administrá-lo durante todo o seu processo. O primeiro processo dele começa do diretor de palco, é o planejamento. A partir do momento quando se fazem um evento, determinam a programação com uma data e escolhem as atrações, aí já começa o trabalho do diretor de palco, que a primeira coisa que ele pede são os riders técnicos. Os riders técnicos são uma lista de equipamentos que as bandas fornecem. Nela contém toda a listagem dos equipamentos de sonorização profissional e de iluminação cênica que o artista necessita para executar aquele show. Então, de posse desse rider técnico, aí nós entramos em contato com uma empresa fornecedora de som e luz, que é a que vai ser responsável para poder executar aquele processo. Pedimos os riders deles, o contra-rider, como nós chamamos, que é os equipamentos que eles vão disponibilizar para aquele evento. E batemos com o dos artistas. Se houver alguma incompatibilidade, nós pegamos os técnicos das empresas de som e luz com os técnicos dos artistas e botamos os dois para conversarem e daí resolver as trocas de equipamentos e a substituição por outros que caso não tenham disponível na empresa naquele momento. Isso tanto para som, como para luz, como gerador e infraestrutura. Então, o diretor de palco ele faz essa interface, aí depois de fazer essa interface ele vai organizar os horários das passagens de som de acordo com a realidade de cada atração, principalmente se as atrações elas são de fora. Se elas são de fora, eles estão dependentes das passagens aéreas. Então, a partir do momento que eles chegam na cidade, a gente tem que criar um cronograma de horários para que atenda as passagens de som, que ou seja, a checagem dos equipamentos dele profissionalmente, para que ele execute o show da forma como ele ensaiou dentro de estúdio. Então, essa é a segunda etapa dele. E depois dessa organização dos horários, não só da passagem de som, como do line-up, aí se reúne com todos os técnicos, passa todos os horários para eles, para que todos fiquem cientes de tudo que é necessário e tudo que vai acontecer durante a dinâmica do palco, e nós nos juntamos para poder trabalhar e fazer tudo de acordo com o que for planejado. E sempre com a direção, a autoridade, na verdade, do diretor de palco, que ele é a pessoa que vai determinar a dinâmica. Geralmente o diretor de palco para show, ele é muito visto em festivais, quando tem 4, 5, 6 atrações na mesma noite, no mesmo palco. Porque cada atração existe umas necessidades diferentes, nunca não é a mesma que a outra. Então essas negociações, para que o artista ou a banda que ela venha se apresentar conforme elas planejaram, então o diretor de palco ele entra nesse mundo junto com os técnicos, tanto das empresas de som e luz local, quanto dos artistas, e daí a gente conseguir comungar para poder realizar da forma como foi planejado. Bom, depois do evento, aí como a gente sempre fala, né, vamos fechar a bodega para ir embora. Para poder fechar a bodega, a gente também tem a desprodução, ou seja, ordenar como é que vai ser a dinâmica das saídas dos equipamentos, se vai ser a empresa de som ou a empresa de luz ou de LED que vai sair primeiro. A gente tem essa primeira conversa, ver a disponibilidade dos carregadores, dos caminhões que vão chegar próximo à infraestrutura do palco para poder dar vazão dos equipamentos que estão dentro do palco. E além de... Isso é já a parte final, né, porque ainda tem, depois quando termina o show, tem a saída do artista que a gente tem que acompanhar. Se o artista for muito famoso, existe muito assédio, as pessoas querem assediar e muitas vezes a gente tem que fazer essa proteção deles também. Se você tiver com o mesmo artista fazendo o mesmo show, com as mesmas pessoas, se mudar o dia, o show é diferente. Nenhum show é igual ao outro. Então é sempre uma surpresa, porque a gente trabalha com muitas pessoas, então a gente depende de muita gente para que aquilo dê certo. A gente depende dos técnicos, a gente depende dos carregadores, a gente depende dos músicos, a gente depende dos artistas, a gente depende dos cantores, a gente depende dos iluminadores, a gente depende dos seguranças. Então, é depender de muita gente, não é uma máquina.
Olha, o conselho que eu dou é que as pessoas têm que ser assim, tem que ser muito sério naquilo que você está se metendo, aquilo que você está planejando e tornar profissional na sua vida. O mercado ele sempre existe para quem é bom. Então, se você quer entrar numa profissão, seja ele que for, seja ser de road, diretor de palco, iluminador, carregador, chegue lá e seja o melhor. Seja lá e procure fazer bem feito. Nunca procure deixar margem de erros. É o conselho que eu dou. Se for se meter para fazer alguma coisa, não seja mais ou menos, seja 100%, sempre.